Bem-vindos a mais uma edição do Tríduo 4. Como habitualmente, tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa, dois juristas bracarenses habituados às lides da política. O nosso convidado de hoje é o padre Basílio Bunziak, sacerdote ortodoxo e um dos fundadores do Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, radicado em Braga há 16 anos. A situação de guerra que se vive na Ucrânia é o nosso tema em debate de hoje, depois de as tropas russas terem lançado um amplo ataque à Ucrânia, precisamente. Padre Basílio, as tropas russas lançaram um amplo ataque à Ucrânia, como eu já tinha dito. Nesta altura já perderam a vida dezenas e dezenas de pessoas. Na sua opinião, o que é que o presidente Putin pretende com esta invasão? Boa tarde e agradeço o convite para estar hoje a falar sobre a Ucrânia e obrigado, bracarenses, de solidariedade do povo ucraniano. Olha, esta história entre a Ucrânia e a Rússia já tem séculos e durante mais de 300 anos a influência de grande império que eles acham pode ter no século XXI. Eu queria aqui recordar três momentos específicos: o 1921, o 1923, o 1932, o 1933 e o 1946, o 1947. Estes três períodos trágicos de genocídio do povo ucraniano chamamos Grande Fome ou Holodomor. Minha mãe tem 89 anos. Ela nasceu em 1933. Ela sentiu e sofreu este grande fome em 1946 e 47, porque ela, naquela altura, tinha 13, 14 anos. Quando eu tinha 15 anos, ela me falou sobre estes momentos. Ela dizia que eles tinham aquela idade de miúdos, andavam lá para o campus procurar alguma coisa para comer. Ele tinha numa rua uma vaca onde famílias numerosas tinha muitas crianças e muitas crianças passarem numa casa para tomarem um bocado de leite para não morrer de fome. Isto é que testemunha de minha mãe. Do século XXI, o presidente Putin tomou posição que ele pode fazer, deste momento, mais um genocídio do povo ucraniano. E isto é muito trágico. Durante 8 anos de Revolução de Dignidade, onde o povo ucraniano escolheu seu caminho para a Europa, para a democracia, como vivem outros povos europeus, mas aquele antigo presidente de Yanukovych não queria assinar este acordo. E depois começou jovens, estudantes, depois povos saírem na rua. E depois, 2014, e é que começou esta tragédia lá no Praça de Maidan. Mais trágicos de 18 e 20 de fevereiro foi matado de 100 e tal pessoas de várias idades e mulheres. A partir daí, o presidente fugiu para a Rússia e a Rússia anexou Crimeia. 8 anos nós temos esta guerra. E eu não gosto de falar um conflito. Isto não é conflito, isto é guerra, porque durante estes 8 anos foi morto 14 mil pessoas de nossos soldados e de civis. É muito triste que durante estes 8 anos a comunidade internacional não conseguiu resolver esta situação. Mas queria também aqui sublinhar um momento especial e muito importante. Em 1994, mês de dezembro, onde foi assinado um memorandum de Budapeste, onde a Ucrânia, Estado Russo, União América e Reino Unido assinaram um documento que estes 3 países do mundo garantem soberania e independência do nosso Estado. Mas aquele memorando não funcionou. E por isso, nós não temos confiança agora, a partir de ontem, onde tropas russas entraram na Ucrânia e
quer matar o povo ucraniano. Mas até hoje ainda ninguém sabe de facto quais são as verdadeiras intenções de Putin. Na sua opinião... E atenção o seguinte, ele não reconhece como existe povo ucraniano. Ele não quer reconhecer que existe Estado da Ucrânia. Ele quer fazer que isto tudo é único povo, é grande império. É ideia esta. Obrigado, Padre Basílio. Pedro, na tua opinião, esta invasão da Ucrânia significa que o presidente Putin estará de novo a querer trazer a guerra à Europa? Bem, eu queria cumprimentar o Damião, queria cumprimentar o Joaquim, queria de uma forma muito particular cumprimentar o Padre Basílio e agradecer-lhe a sua presença connosco cá hoje. E, obviamente, antes de começar, deixar na sua pessoa uma mensagem de grande solidariedade para com o povo ucraniano, vítima de uma brutal e absolutamente injustificada ofensiva. E essa era a primeira mensagem com que eu queria abrir este debate. Há dias, quando se começou a formar toda esta tensão, eu li no The Economist um texto muito interessante. O Yuval Noah Harari, que é um dos maiores historiadores contemporâneos, o autor de Sapiens e de Homo Deus, escrevia sobre a tensão Rússia e Ucrânia, e ele dizia algumas coisas que eu acho que são interessantes nós pensarmos neste momento. Ele dizia que aquilo que aconteceu e o período de social acrescente, de progresso, de desenvolvimento nos últimos 70 anos na Europa se devia a muitas coisas, mas que se devia essencialmente a um fator fundamental, ao declínio da guerra, ao facto de haver menos guerra. Que essa era a pedra de toque, o fator fundamental para o contexto de progresso, de desenvolvimento, de social acrescente que a Europa viveu nos últimos 70 anos, era o declínio da guerra. Dizia também que este declínio da guerra se devia ao facto de, pela primeira vez na história, haver elites que tinham percebido e que olhavam de uma forma generalista para a guerra como algo evitável, como uma personificação do mal e que, portanto, estas elites económicas, políticas, culturais agiram sempre tirando alguns conflitos mais localizados, algumas intervenções mais pontuais, de dimensão menor, tendo como objetivo evitar a guerra. Aquilo que eu acho hoje, e gostei muito de ouvir o Padre Basílio e perceber historicamente também aqui um conjunto de circunstâncias que nós, como observadores mais longe da realidade e do terreno, não temos com a mesma percepção de proximidade e com o mesmo conhecimento, é que isso está em causa. Acho que a ofensiva militar brutal desta madrugada abre e coloca novamente a guerra às portas da Europa, dentro da Europa. E como dizia o Noah Harari há dias, se voltar a tornar guerra, como aconteceu ao longo de muitas décadas no passado, os países mais fortes, por questões económicas, por tentações de hegemonia, por afirmarem os grandes impérios, ou neste caso Mother Russia, que é assim que eles dizem, não é? A mãe Rússia, que era o país aglomerador de todos aqueles territórios e de todas aquelas comunidades, no contexto da antiga União Soviética. Eu acho que aquilo que está em causa, e eu concordo e subscrevo muito a ideia do Noah Harari, é que se esta tentação, este hábito, esta cultura, que eu acho que o Putin, irresponsavelmente, esta porta que ele voltou a abrir da ofensiva militar de um país mais forte, pelo menos militarmente mais forte, invadir um vizinho mais fraco, isto pode pôr em causa a forma como as pessoas em todo o mundo se sentem e comportam, porque esta conquista de 70 ou 80 anos sem uma grande guerra pode vir a estar em causa. Eu queria deixar só mais uma nota e sublinhar aquilo que o Padre Basílio disse. Eu acho que a comunidade internacional tem culpas neste processo. Eu acho que a forma como não se agiu, a forma como por omissão a Europa, a NATO, os Estados Unidos
falharam na Crimeia, dá espaço a este abuso de Putin e da Rússia, e vamos ver onde é que isto vai parar. Joaquim, eu perguntava-te como é que classificas esta invasão da Rússia à Ucrânia, mas também te pergunto se esta guerra não será também um perigoso desafio ao resto do mundo. Bom, esta guerra é, antes de mais, um crime à humanidade, um crime contra a humanidade, um crime contra a democracia, contra a autodeterminação dos povos, contra a livre escolha que cada povo soberano deve ter para escolher o seu destino, tudo aquilo que são, no fundo, valores comuns europeus, que nós já estamos habituados. Mas, antes de mais, gostaria também de cumprimentar aqui os membros daqui da mesa, o meu colega Pedro Sousa, o Sr. Padre Vasile, o Damião, e dar aqui um abraço grande à comunidade ucraniana, principalmente à comunidade ucraniana de Braga, que penso que deve estar a passar uns momentos de dor muito difíceis. Nós temos aqui em Braga cerca de 780 pessoas de origem ucraniana, nos mais diversos setores de atividade, motoristas, operadores fabris, empresários, empregadas domésticas. É uma comunidade completamente integrada na sociedade bracarense, é uma comunidade que nós apreciamos, que são um exemplo exatamente de integração e de convivência pacífica. Muitos deles já têm filhos de 15, 16, 17 anos e, portanto, eu penso que é uma dor muito grande que eles sentem neste momento e como nós vivemos na nossa cidade e interessamos pela nossa cidade, eu queria lhe dar um abraço grande a esta comunidade e dizer-lhes que penso que podem contar com os apoios dos bracarenses, da nossa população, dos nossos poderes municipais, no sentido também, como, aliás, o Governo falou hoje, de recebermos aqui os ucranianos que forem preciso, os familiares, os vizinhos, as pessoas, e ajudarmos naquilo que pudermos. Portugal é um país pequeno, não tem grande intervenção mundial, mas temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é precisamente cuidar bem daquilo que temos, das pessoas que temos entre nós. E, portanto, minha solidariedade total com o povo ucraniano e com o povo ucraniano bracarense. Aliás, com os nossos bracarenses ucranianos. Quanto ao resto, como perguntava o Damião, isto é um crime hediondo, não é? Outra vez a guerra. A relação entre os povos deve ser, aliás, foi assim feita na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os diferentes resolvem-se pacificamente, conversando, na diplomacia e nunca numa atitude de uma agressão de um país sobre outro e sobre um povo. Isto é completamente inadmissível e, aliás, se teve alguma vantagem, foi de juntar toda a Europa, e não queria me alongar muito mais, mas podemos falar sobre isso também, foi juntar toda a Europa e os Estados Unidos numa união que não se via há muito tempo e que espero que continue daqui para a frente. Mas como eu te perguntava há pouco, achas que isto então é um perigoso desafio ao resto do mundo? Para completar... Isto é um perigoso desafio ao resto do mundo, até porque há outros países que têm tentações também totalitárias e de imperialistas face a outras regiões do mundo, por exemplo, China com Taiwan. Mas esse desafio só pode ser superado com a união do mundo livre. É bom, por exemplo, que em Portugal já ninguém questiona a NATO. A NATO tem uma importância fundamental. Ainda bem que há bases militares situadas em países que estão mesmo à beira da fronteira da Ucrânia, porque estão mais tarde, ao mesmo tempo, também serão invadidos. E, portanto, nós temos pilares fundamentais da nossa sociedade europeia e instituições fundamentais que têm que funcionar. Ainda hoje a conferência de imprensa, por exemplo, entre o líder da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Secretário-Geral da NATO, deram uma ideia de união que Putin tem claramente enfrentar e tem que saber que o mundo livre tem que estar contra este atentado, um país soberano, que quer viver pacificamente, que tem toda a legitimidade, ainda por cima, depois do que falou o Sr. Padre Vasile, de tudo o que aconteceu, a invasão da Crimeia, da perseguição aos tártaros, que existe também da região da Donbass, da perseguição à língua russa que havia nessa região, etc., da perseguição a ucranianos nessa região, a Ucrânia tem toda a legitimidade de poder escolher com quem quer viver e escolher as suas relações. Obrigado, Joaquim. Padre Basílio, pegando no abraço solidário deixado pelo Joaquim e pelo Pedro, que notícias é que lhes chegam da Ucrânia? Dos familiares e amigos? Eu hoje da manhã, hora portuguesa, 3h30, 3h45, quando olhou para a rede social, disse, olha, temos guerra oficial com a Rússia.
Claro, começou a tentar contacto com a minha mãe, com minha filha, com meus irmãos e irmã, e uma coisa terrível, que ele começou a bombardear principal cidades onde tem aeroportos, se pode imaginar, e também armazém de armas. E uma cidade de Ivano-Frankivsk, que tem relações com Braga, foi assinado um protocolo, irmãos, foi mesmo bombardeado. Você pode imaginar aquela zona de guerra de Donbass, 1000 e tal quilómetros, e míssil caiu lá no aeroporto de Ivano-Frankivsk, e minha filha ouviu esta explosão. É terrível. E isto é notícias muito, muito, muito mal. Claro que pessoas quer dizer, é uma mensagem muito importante. A partir quando começou esta guerra, nossas forças armadas, muito motivadas, porque também pessoas reservistas já têm grandes filas para defender sua terra, casa e família. E nossas forças armadas têm uma mensagem muito forte: confia em nós, nós estamos aqui para defender cada um ucraniano e cada um centímetro é nossa terra. Confia em nós. Muito bem, Padre Vasil. Perguntava-lhe outra coisa. Esta é uma agressão a um Estado soberano, livre, independente. Considera que Putin quer chegar mais além, chegar a outros países além da Ucrânia? Assim, claro, eles querem mostrar ao mundo que ele tem grande força, porque ele tem botão nuclear, certo? Ele tem armas nucleares e quer que outros países para respeitar. E talvez esta ideia pode ser também que eles podem fazer invasão da Ucrânia e pode ser fazer outros países. Mas eu não posso dar uma resposta, mas talvez pode acontecer tudo e nós não sabemos que este homem não sei o que é que tem na cabeça dele. Acha que pode ser um expansionismo idêntico ao tempo dos czares? Sim, porque talvez pode também ter esta ideia, porque ele talvez queira entrar na história, um homem que pode mudar a história do mundo. Obrigado, Padre Vasil. Joaquim, claramente nesta relação entre a Rússia e a Ucrânia, a diplomacia tentada pelos outros países não funcionou. O que é que, na tua opinião, esteve aqui em causa para que... De facto, quer dizer, a Europa é sempre aquele transatlântico encalhado, não é? Quando começa a navegar em águas profundas até anda bem, mas às vezes para sair do porto é uma coisa horrível. E, portanto, o que tem acontecido é que as pessoas, aliás, o mundo não reagiu, ou seja, deixou chegar a este estado de situação quando devia ter reagido há mais tempo. É evidente que Putin, que é uma pessoa nada confiável, porque um dia antes da invasão da Crimeia, tinha dito que não invadiria a Crimeia. E menos de 24 horas a Rússia invadiu e anexou-a. Não é uma pessoa absolutamente confiável por nada. Mandou as tropas que quis. Teve o tempo que esteve lá, enfim, que entendeu que devia ter estado. Inclusivamente, a semana passada, acho que as pessoas se recordam que até gozava com a possibilidade de intervenção que constava já no mundo ocidental. Até se dizia... Os russos diziam que não, a elite russa dizia que não se invadia às quartas-feiras e, portanto, fizeram daqui, enfim, tentaram fazer chacota do mundo livre e viram-se hoje o que aconteceu. E, de facto, sendo a NATO uma organização defensiva, com um dos princípios, com base na qual só reage quando um dos seus países é atacado, e não é o caso da Ucrânia, o mundo demorou muito tempo a reagir. Talvez a Ucrânia há mais tempo devia ter precisado. Mas a NATO está já a preparar-se defensivamente e a posicionar-se? A NATO está já a reforçar algumas posições de alguns países, como na Lituânia. Não sei, hoje também soube de algumas notícias que alguns países, individualmente, como os Estados Unidos e a Inglaterra, estariam a pensar em reforçar as suas bases individualmente nos países limítrofes da Ucrânia. Isso consegue, com isso, uma atitude mais autónoma em relação à NATO e, portanto, poderem agir mais livremente. Ninguém sabe onde é que isto vai parar, mas, de facto,
a dificuldade suprema foi deixar Putin chegar onde chegou. Nunca devia ter chegado onde chegou. E, de facto, aí o mundo livre tem bastantes responsabilidades. As sanções agora podem de alguma maneira, tentar dirimir alguma coisa, segundo o que está apontado nas notícias de hoje, vão ser sanções económicas e muito importantes, dirigidas até às instituições financeiras, dirigido até pessoalmente à elite russa, que vai ter a sua vida bastante dificultada, no fundo desejar um movimento de revolta, porque há quem diga que os russos não estariam à espera de uma intervenção tão forte e tão militar na Ucrânia, que portanto pode gerar um descontentamento russo nacional, mas teremos que ver o que é que isto vai dar e portanto, mas de facto a Europa tem que manter este clima de união até ao fim. Pedro, o que é que para ti não funcionou na diplomacia? A diplomacia tem regras e tem tempos que normalmente escapam àquilo que é a dinâmica deste tipo de processos. E eu acho que a diplomacia continua aqui a ter um papel importantíssimo a fazer. E há aqui muitos equilíbrios geopolíticos que eu sei que estão a ser ponderados e que estão a ser analisados e que têm necessariamente de ser analisados. Na tua opinião, estamos sempre a tempo de travar... Não, o que é que eu acho? Eu acho que há um alinhamento tácito de há muitos anos e por isso é que eu acho que quer a NATO, onde a Europa e os Estados Unidos têm uma grande preponderância, quer outros países que já manifestaram também a sua solidariedade e o seu repúdio por este ato de guerra. Sim, mas essa condenação mundial parece não ser suficiente certo. para... Não, é isso mesmo. Só que a grande questão, e aquilo que eu acho que está a refriar uma tomada de posição bélica também da parte da NATO e também da parte dos Estados Unidos, tem que ver com aquilo que pode ser o rastilho não para um conflito regional, mas para uma grande guerra. Eu acho que é isso que está em causa. É conhecido, até por alinhamento de pensamento político, a proximidade da Rússia com a China. A Rússia e a China são o segundo e o terceiro maior arsenal bélico do mundo. Os Estados Unidos é o primeiro e o maior arsenal bélico do mundo, mas a Rússia e a China são o segundo e o terceiro maior arsenal bélico do mundo. Há quem diga que uma ofensiva mais militarizada, mais musculada contra esta atitude de Moscovo faça com que a própria China venha a terreiro, se coloque ao lado da Rússia e a partir daí deixamos de ter um conflito que é um conflito grave, censurável e inaceitável, mas que está no centro, está localizado numa região da Europa e possamos partir para um quadro de conflito global, de grande grandeza, para uma guerra uma terceira guerra para uma mundial. terceira guerra mundial. E por isso é que eu acho que a diplomacia tem andado mais lenta, mais atrasada, com outro ritmo, que claramente não é o ritmo de Putin, porque eu acho que há aqui um conjunto de variáveis que têm sido ponderadas, que têm sido medidas, porque aquilo que neste momento é um conflito, e sublinho, porque não é por ser menor e não é por estar apenas a atacar um país e um povo, que é mais aceitável. É absolutamente inaceitável, é absolutamente censurável, mas está contido apenas num país, numa região, e eu acho que aquilo que está a ser medido é até que ponto uma contraofensiva bélica não pode degenerar numa escalada, como o Damião disse, de uma putativa Terceira Guerra Mundial, porque estaríamos a falar de dois blocos fortíssimos, a Rússia e a China, e do outro lado, como o Joaquim disse bem, o mundo livre e o mundo mais democrático e as democracias liberais. Obrigado, Pedro. Padre Basílio, o que é que, na sua opinião, seria suficiente para travar, para já, as intenções de Putin? Suficiente, aquilo que eu penso é mesmo Estados Unidos e Inglaterra, que assinarem este acordo, eles têm que, de início, mostrar à Rússia que ela não tem direito a fazer violação internacional. Isto, eu acho, é mais importante, porque aqueles acordos de Minsk não funcionou na prática já
não vai funcionar. E eu acho no início isso é América e Inglaterra têm que ter muito mais fazer para não ter agora esta guerra. Eu penso que o Sr. Padre Basílio Sim, Joaquim. está-se a referir àquele acordo que houve entre a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia, no sentido da Ucrânia desmantelar o seu arsenal russo. Não, arsenal nuclear. Peço desculpa, o seu arsenal nuclear. nuclear. E esses três países garantirem a soberania ucraniana. E portanto, realmente, tendo a Rússia, não sendo um país, não tendo cumprido esse acordo, os outros países, os Estados Unidos e a Inglaterra, de alguma maneira, sentem-se com uma especial obrigação de virem defender a soberania ucraniana que teria sido garantida através desse acordo que não foi cumprido. E eu tinha dito há pouco, que circulam notícias fortes, de a próprios Estados Unidos e a própria Inglaterra, autonomamente, reforçarem o seu poderio militar em países limítrofes da Ucrânia, no sentido de poderem ter uma intervenção. E, nesse caso, o perigo que Pedro Sousa há pouco falou, de haver uma guerra que não será uma guerra, não sei se será uma terceira guerra mundial, mas será com certeza um conflito armado muito pior e muito superior ao que existe, pode eclodir. Agora, não é por causa desse potencial conflito que o povo ucraniano e a Ucrânia não têm que ser defendidos, que o mundo livre não tem que o defender e não tem que termos todos unidos contra esta agressão. Porque nós temos, há princípios e valores fundamentais da humanidade, sem os quais a humanidade não pode viver, e ninguém se pode vergar cobardemente a um tipo de agressão odionda que viola tudo que é humano. E, portanto, não é um perigo de uma terceira guerra, embora tenha que ter cautela com isso, como é evidente, mas não é um perigo de um núcleo maior que terá que impedir a defesa do povo ucraniano. Isso de maneira nenhuma. Pedro, a Ucrânia cortou as relações diplomáticas com a Rússia. Achas que isso é um entrave à paz? Eu acho que... Ou era a única coisa que podia fazer neste momento? Eu acho que a Ucrânia não podia ter feito nada mais do que isso, não é? Acho que o corte de relações diplomáticas após uma invasão desta natureza, acho que era inevitável. É uma mensagem de que alguém que invade, incumprindo todos aqueles que são os tratados internacionais, todos aqueles que são os compromissos internacionais de preservação da paz, é uma tomada de posição política que marca naturalmente um corte de qualquer via de diálogo, mas é uma resposta, porque quem cortou qualquer via de diálogo, e como o Joaquim há pouco assinalava, andando estes dias todos a dizer tenham lá calma, que nós não vamos invadir ninguém, nós só estamos aqui a fazer posicionamento militar, isso são as vossas loucuras dos ocidentais que pensam que nós vamos invadir. Esta cena, este ato, esta espécie de encenação aconteceu há 8 anos na Crimeia. Tenham lá calma que nós não vamos invadir ninguém, tenham lá paciência, nós só estamos a colocá-los ali para eles estarem ali a fazer tampão e não vamos fazer nada. E, portanto, eu acho que é muito claro que Putin não é um ator político confiável, é muito claro que Putin tem uma tentação. Eu não a consigo descortinar. O Padre Vasile, talvez, historicamente e culturalmente, consiga fazer uma análise mais densa do que nós das tentações da Rússia, mas o que é facto é que, historicamente, a Rússia foi uma grande potência, era a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entretanto, houve a desanexação e a criação de um conjunto de Estados soberanos, e eu não sei se quer a Crimeia, se quer a Ucrânia, se estamos aqui perante o eclodir e o renascer de um projeto de grande império, de grande reunificação desse projeto da Rússia imperial, que Putin pode, historicamente, desejar que lhe fique ligado à sua liderança política e à sua história política no país. O que eu acho é que o corte de relações diplomáticas perante tudo isto era o mínimo que, no plano daquilo que é o direito internacional e a relação entre Estados, a Ucrânia poderia fazer, mas convenhamos
que, tendo um sinal, ou dando à Ucrânia um sinal formal que é importante, nada disso fará com que Putin tenha perca força ou perca esta energia que já revelou de continuar com esta agressão militar, como aconteceu durante a madrugada e como se tem ainda reproduzido ao longo do dia. Eu acho que é tudo isso que está a ser medido, e é mais um sublinhado, que também acho que é cedo para dizermos que poderia ser uma terceira guerra mundial, mas o que eu acho é que os passos dos aliados, dos Estados Unidos e da NATO, sobretudo, estão a ser muito medidos, muito sopesados, muito amadurecidos, porque uma intervenção de grande escala pode, de facto, fazer com que este conflito que está hoje localizado na Ucrânia possa ultrapassar fronteiras e possa, muito rapidamente, passar por um conflito de grande dimensão. E eu acho que é tudo isso que está a ser pesado, mas eu daqui sublinho aquilo que o Joaquim disse. Todas essas ponderações não podem, a bem do humanismo e da forma como vemos o mundo, e acho que essa é a grande mensagem, o humanismo e a forma como a identidade do mundo livre que nós defendemos e que prezamos, o povo ucraniano e o seu país, e a sua história, a sua cultura e a sua identidade não podem ser sacrificados enquanto se está aqui numa lógica de alguma estratégia militar. É preciso, com urgência e é preciso, com vigor, intervir e pôr fim a esta ofensiva militar, naturalmente, com a ponderação, com a ponderação necessária. Padre Basílio, concorda com o que disse o Pedro ou acredita que Putin ainda dará uma oportunidade à paz? Concordo com Pedro, porque aquele homem não é confiável e eles não vai parar. E por isso vou sublinhar mais uma vez, a comunidade internacional reagir preciso já, hoje, e não é amanhã ou depois de amanhã, porque isto não é aceitável. Obrigado, Padre Basílio. Joaquim, um minuto final para deixar uma mensagem. Um minuto final que eu gostaria de dizer, enfim, testuar aqui um pouquinho aqui deste que vamos de falar, tem a ver com a tomada de posse de Dom José Cordeiro, como arcebispo de Braga, realizado no dia 12 de fevereiro, portanto, recentemente. É um bispo jovem, com larga experiência, com certeza terá um arcebispado longo e profícuo e, portanto, desejo as minhas felicidades à Igreja Bracarense, agora com uma condução nova. Não podia, ao mesmo tempo, dar um grande abraço a Dom Jorge Ortiga, que conheço desde há muitos anos, que teve, inclusive, muita influência na estruturação da minha personalidade e de muitos amigos que mantenho da minha geração e de outras gerações também, quando foi reitor dos congregados, e, portanto, que é uma pessoa que deu uma dinâmica diferente também à Igreja de Braga, mais integracionista, muito ágil, com aspectos culturais, com a renovação do património da própria Igreja, e que transformou, resumidamente assim muito, do que se pode dizer num minuto, uma igreja muito próxima das pessoas. Portanto, um grande abraço para o Dom Jorge Ortiga, uma longa vida com muita saúde e também um desejo de um arcebispado muito profícuo para o novo arcebispo de Braga. Obrigado. E primário de Espanhas. Obrigado, Joaquim. Pedro, queres deixar Eu não consigo hoje, não consigo mesmo ter outro minuto final que não seja sobre a situação da Ucrânia, apesar dela aqui já ter sido muito debatida. Acho que podemos estar na fronteira de um conflito militar gravíssimo e é muito importante que todos estejamos conscientes de que a fronteira de um mundo que nos últimos 70 anos quase viveu excluindo algumas ações militares graves, mas mais localizadas, possa estar de regresso à Europa e possa marcar a paisagem política no mundo nos próximos tempos. E, portanto, é um apelo às elites políticas, financeiras, culturais, religiosas, para que a eclosão deste conflito armado grave, desta invasão militar inaceitável, seja apenas um episódio e que todos, sem exceção, assumam as suas responsabilidades em pleno
com muita firmeza, com muita veemência, com muita coragem, para que, a bem da Ucrânia, dos ucranianos e a bem do mundo, esta invasão seja apenas a primeira e a última página de violência no quadro deste conflito, e que não tenhamos todos mais páginas para escrever. Obrigado, Pedro. Chegamos ao fim do programa de hoje. Da minha parte, resta-me agradecer ao Padre Basílio pela sua presença, ao Pedro Sousa e ao Joaquim Barbosa. Despedimos-nos com um abraço solidário a todo o povo ucraniano. Até ao próximo programa.